filosofar. Na nossa experiência cotidiana, estamos em contato com a diversidade de elementos, de substâncias e de manifestações na natureza e universo, como a água, o ar, o fogo, a terra. Você já observou que 70% do nosso corpo é composto por água e 70% do planeta também é composto por água? As chuvas estimulam a germinação das sementes, renovam as pastagens. Sem o ar não podemos respirar. A Terra é um planeta habitável justamente por causa dessa abundância de oxigênio. O fogo é um elemento fundador da civilização, da culinária. Sem ele, estaríamos ainda comendo alimentos crus. Ele tornou possível a produção de ferramentas e o início da agricultura. E todos esses elementos, juntamente com a terra, tornam possível a nossa vida. Foi pensando sobre qual desses elementos seria o primeiro que deu origem a todas as coisas que um grupo de filósofos sábios da Grécia Antiga, da colônia da Jônia, onde é atualmente a Turquia, começou a filosofia. Esses sábios antigos, movidos pelo espanto, pela admiração do funcionamento da natureza, começaram a perguntar sobre a origem e sobre o funcionamento de tudo que existe no universo. O pensamento inicial da filosofia estava voltado para a compreensão da natureza. Por isso, os primeiros filósofos foram chamados de físicos ou naturalistas, porque a primeira preocupação de pesquisa na filosofia foi a preocupação em compreender a natureza. Tudo começou próximo à região de Izmir, na atual Turquia. Tales de Mileto nasceu em 640 e morreu entre 548 e 545. A historiografia tradicional o reconhece como o primeiro filósofo. Segundo Platão, foi ele educado pelos sacerdotes egípcios. Portanto, as origens da filosofia estão no Egito e foi posteriormente levado para a Grécia, especificamente para a colônia da Jônia. Embora historiadores como Nicola Baiano não concordem com essa tese, mas existem testemunhos antigos a favor dela. Dos egípcios, Tales aprendeu que a água era o princípio de todas as coisas. A partir da experiência de Tales, Pitágoras também foi estudar com os sacerdotes egípcios. Eles se interessavam por astronomia. Então, há testemunhos a favor dessa tese de que esses gregos sábios que deram origem à filosofia tiveram contato com essa sabedoria antiga dos egípcios. Então foram os sábios da Jônia que deram aos gregos um modo racional de pensar e examinar a natureza, ao qual Pitágoras deu o nome de filosofia. Filosofia em grego, amizade ao saber, à sabedoria. Os primeiros filósofos procuraram compreender e identificar qual seria o elemento da natureza que gerou todas as coisas que conhecemos. O primeiro esforço é entender como existe esta pluralidade de formas na natureza. A partir de qual elemento, de qual unidade surgiu isso? Alguns deram explicações considerando que há mais de um elemento que dá origem à totalidade da natureza, outros procuraram entender a partir de um único elemento. Tales considerou que o elemento base é a água, porque a umidade e o que é líquido está presente em toda a natureza, em quase todos os processos da natureza. Então, se reduzisse a totalidade das coisas a um elemento só, para Tales encontraríamos a água. A busca prosseguiu com o discípulo de Tales, Anaximandro. Esse nasceu em 610 e morreu entre 547 e 546. Ele foi o primeiro filósofo que escreveu um discurso escrito sobre a natureza. Interessou-se por geografia, foi um dos primeiros a desenhar um mapa da Terra.
Para ele, o princípio que deu origem à natureza não pode ser nenhum dos quatro elementos naturais, mas sim algo incorpóreo, infinito, chamado apeiron. Anaximandro abandona as explicações concretas e começa a fazer abstrações. O infinito para ele seria divino e imortal, portanto, o elemento que deu origem à totalidade das coisas que conhecemos na natureza, a essa diversidade. Anaximandro, por sua vez, teve como discípulo Anaxímenes. Ele nasceu entre 588 e 587. Ele considerava que o ar seria anterior à água e representa um elemento mais simples. Todas as coisas passadas e futuras são geradas pelo ar. Ele é infinito e gera coisas finitas. Mais tarde, Heráclito pensou um novo elemento, o fogo. Ele o considerava o princípio mais simples e que tem relação com todas as coisas. Podemos dizer que a primeira fase da filosofia esteve empenhada em dar novas explicações aos fenômenos da natureza. Normalmente, esses fenômenos eram explicados através dos mitos, das narrativas religiosas. As explicações mais comuns vinham desses mitos. Os pensadores de Mileto utilizaram a razão e a observação para explicar como há tanta diversidade na natureza e de onde elas vêm. E as respostas são várias, como a água, o ar, o fogo, a terra e o infinito. Então, até aqui, uma introdução às origens do filosofar.